Todos achavam que a filha de Helena Duarte, uma faxineira humilde, era surda de nascença. Os médicos tinham desistido. A mãe já não tinha esperança. Mas quando o milionário Ícaro Valente falou, algo impossível aconteceu. E o que ele descobriu sobre a pequena Nina mudaria o destino de todos ali dentro para sempre. Nossas histórias têm viajado longe. De onde você está assistindo hoje? Compartilhe com a gente nos comentários. Ícaro Valente Sforza não sentia mais nada. E isso, de alguma forma, era melhor do que sentir dor. Aos 38 anos, ele era um dos empresários mais temidos de São Paulo. Sua fortuna vinha do setor farmacêutico, construída com frieza e precisão cirúrgica. Mas ninguém sabia que aquele homem de olhar cortante e postura impecável estava completamente vazio por dentro. A mansão no Alto de Pinheiros refletia exatamente quem ele se tornara. Grande, silenciosa e gelada. Paredes brancas, móveis minimalistas, nenhuma foto nas estantes. Era como se ninguém realmente vivesse ali. E de certa forma, era verdade. Ícaro apenas existia. Ele trabalhava do escritório em casa, recusando reuniões presenciais sempre que possível. Suas ordens eram dadas por e-mail ou telefonemas curtos e diretos. Funcionários tremiam ao ouvir sua voz. Ninguém ousava contrariá-lo. Ninguém se aproximava. Dona Zelma Braghirarzi, a porteira da mansão, era uma das poucas pessoas que ainda tentavam algum tipo de contato humano com ele. 65 anos, cabelos grisalhos presos em coque, ela trabalhava ali havia mais de uma década. Bom dia, senhor Ícaro. Ela cumprimentava todas as manhãs quando ele descia para pegar café. Ele apenas acenava com a cabeça. Nunca respondia. Um dia, Dona Zelma ousou perguntar: o senhor não sente falta de conversar com alguém? Ícaro parou no meio do corredor, virou-se lentamente e a encarou. Seus olhos eram tão frios que ela sentiu um arrepio. Não, respondeu seco, e seguiu em frente. Mas a verdade era outra. Ícaro sentia falta de muita coisa. Sentia falta de sentir, de estar vivo de verdade. Mas permitir que alguém entrasse novamente em sua vida significava abrir espaço para a dor voltar. E ele não suportaria isso outra vez. Então, ele escolheu o vazio. Escolheu o silêncio, escolheu viver como uma pedra. Foi Dona Zelma quem sugeriu a contratação de uma nova faxineira. A anterior havia pedido demissão depois de apenas 2 semanas. Não aguentou o peso do silêncio daquela casa. Encontrei uma moça que precisa muito do emprego, disse Dona Zelma cautelosa. Ela é esforçada, discreta, acho que vai dar certo. Ícaro mal olhou para ela. Contrate quem quiser. Só não me incomode. E foi assim que Helena Duarte Forlim entrou na vida dele. Ela chegou numa segunda-feira de manhã, vestindo calça jeans desbotada e uma blusa simples. Cabelos castanhos presos em rabo de cavalo, rosto limpo, sem maquiagem. Tinha 27 anos, mas seus olhos carregavam um cansaço de quem já viveu muito mais. Dona Zelma a recebeu na porta dos fundos. Bem-vinda, querida. Deixa eu te mostrar a casa. Helena olhou ao redor com espanto. Nunca tinha visto algo tão grande e, ao mesmo tempo, tão vazio. É tudo muito bonito, comentou baixinho. Bonito, mas triste, respondeu Dona Zelma, suspirando. O senhor Ícaro não gosta de barulho, não gosta de conversa. Trabalhe em silêncio e tudo vai correr bem. Helena concordou. Ela precisava daquele emprego desesperadamente. Não podia dar-se ao luxo de perder a chance. Mas havia um problema. Nina, sua filha de 2 anos, não tinha onde ficar. A creche mais próxima custava mais do que Helena conseguia pagar, e a vizinha que costumava cuidar da menina tinha viajado. Não havia outra opção. Dona Zelma. Helena começou hesitante. Eu sei que é um absurdo, mas... será que eu poderia trazer minha filha? Só até eu conseguir outra pessoa para cuidar dela. Ela é quietinha, juro. Não vai atrapalhar. Dona Zelma olhou para ela surpresa.
Uma criança aqui? Não sei, Helena. O Sr. Ícaro detesta barulho. Ela não faz barulho, respondeu Helena, e sua voz tremeu. Ela não fala. Os médicos disseram que ela nasceu surda. Não emite nenhum som. Dona Zelma ficou em silêncio por um longo momento. Então suspirou. Está bem, mas mantenha ela escondida. Se o Sr. Ícaro descobrir e não gostar, eu não posso fazer nada por você. Obrigada. Muito obrigada. Helena respondeu com profunda gratidão. No dia seguinte, ela trouxe Nina. A menina era pequena, de olhos grandes e escuros, cabelos castanhos com cachinhos, bochechas rosadas, expressão sempre serena. Helena a deixou sentada num cantinho próximo ao corredor que levava ao escritório de Ícaro com alguns brinquedos silenciosos. Fica aqui, meu amor, sussurrou, acariciando o rosto da filha. A mamãe vai trabalhar pertinho. Nina apenas olhou para ela, sem entender as palavras, mas sentindo o carinho. Helena limpava os cômodos com cuidado redobrado, sempre atenta ao som dos próprios passos. Tudo precisava ser perfeito, tudo precisava ser invisível, mas o destino tinha outros planos. No terceiro dia, enquanto Helena estava no andar de cima, Ícaro saiu do escritório mais cedo do que o costume. Ele caminhava distraído, mexendo no celular, quando parou de repente. Havia uma criança sentada no chão do corredor. Ele ficou paralisado. A menina estava de costas, brincando silenciosamente com um ursinho de pelúcia. Não fazia nenhum barulho, nem sequer percebeu a presença dele. Ícaro sentiu algo estranho no peito, algo que não sentia havia anos, curiosidade. E então Nina virou-se. Seus olhos encontraram os dele, e ao contrário de qualquer pessoa que já cruzara o caminho de Ícaro Valente Sforza, a menina não demonstrou medo. Ela apenas sorriu e estendeu os bracinhos em direção a ele. Ícaro ficou imóvel, olhando para aquela criança que o encarava sem receio. Ninguém nunca o olhara daquele jeito, sem medo, sem expectativa, apenas curiosidade pura. Nina continuou com os braços estendidos, como se esperasse que ele a pegasse no colo. O ursinho de pelúcia caiu de seu colo, mas ela não se importou. Seus olhos grandes e escuros estavam fixos nele. Pela primeira vez em anos, Ícaro não sabia o que fazer. Ele deu um passo para trás. De quem é essa criança? Sua voz saiu mais alta do que pretendia. O som de passos apressados veio da escada. Helena desceu correndo, o rosto pálido de pânico. Senhor, eu posso explicar? Ela gaguejou, pegando Nina no colo rapidamente. Eu sinto muito. Ela não vai incomodar, eu juro. Por favor, não me demita. Ícaro a encarou. Viu o desespero nos olhos daquela mulher. Viu como ela apertava a filha contra o peito, como se pudesse protegê-la de qualquer coisa. Explique, ele ordenou frio. Helena respirou fundo. Ela é minha filha. Nina, eu não tinha com quem deixar. A creche é cara demais e... Sua voz falhou. Ela não faz barulho, senhor. Ela não fala. Não ouve. Os médicos disseram que ela nasceu surda. Ela não vai atrapalhar o seu trabalho, eu prometo. Ícaro olhou para a criança novamente. Nina o observava com atenção, sem entender a conversa, mas parecendo sentir a tensão no ar. Ele deveria demitir Helena na hora. Deveria mandar as duas embora imediatamente. Crianças eram barulho, bagunça, complicação, tudo o que ele não queria em sua vida. Mas havia algo naquele olhar da menina que o perturbava. Algo que o tocava de um jeito que ele não conseguia explicar. Mantenha ela longe do meu caminho, disse, finalmente. E se eu ouvir qualquer barulho, vocês duas vão embora. Helena quase desabou de alívio. Obrigada, senhor. Muito obrigada. Ícaro voltou para o escritório sem dizer mais nada. Fechou a porta com força e encostou-se nela, o coração batendo de forma estranha. O que estava acontecendo com ele? Nos dias seguintes, Ícaro tentou ignorar a presença de Nina, mas era impossível. Ele se pegava pensando nela.
imaginando onde ela estaria, o que estaria fazendo, se ela estava bem. Era ridículo. Ele não se importava com ninguém, não podia se importar. Mas uma tarde, enquanto trabalhava, ouviu um som diferente vindo do corredor. Não era choro, não era grito, era apenas um leve arrastar. Curioso, ele abriu a porta devagar e espiou para fora. Nina estava sentada no mesmo lugar, mas dessa vez parecia inquieta. Ela olhava ao redor, como se procurasse algo ou alguém. Ícaro observou em silêncio. A menina se levantou com dificuldade, suas perninhas ainda inseguras, e começou a caminhar em direção à porta dele. Ele deveria fechar a porta, deveria ignorar, mas não conseguiu. Nina parou bem na frente dele, levantou o rosto e sorriu. Então, novamente, estendeu os braços. Dessa vez, Ícaro não recuou. Devagar, quase sem acreditar no que estava fazendo, ele se abaixou e a pegou no colo. Nina era leve, tão pequena, tão frágil. Ela encostou a cabecinha no ombro dele, completamente relaxada, como se aquele fosse o lugar mais seguro do mundo. E Ícaro sentiu algo quebrando dentro de si, algo que estava congelado havia tanto tempo que ele esquecera que ainda existia. Ele ficou ali, parado, segurando aquela criança que não o temia, que não o julgava, que apenas confiava. Quando Helena voltou e viu a cena, ficou em choque. Senhor, Ela começou, mas não sabia o que dizer. Ícaro entregou Nina de volta para ela sem dizer uma palavra e voltou para o escritório. Mas algo tinha mudado, e ele sabia disso. Naquela noite, Ícaro não conseguiu trabalhar. Ficou sentado na poltrona do escritório, olhando para a porta, pensando naquela menina. Pensando em como ela não tinha medo dele, pensando em como, pela primeira vez em anos, ele tinha sentido algo além do vazio. No dia seguinte, ele tomou uma decisão. Chamou Dona Zelma. Quero que você descubra tudo sobre a situação médica da filha da faxineira, disse direto. Dona Zelma piscou, surpresa. Senhor, você me ouviu. Nome dos médicos, diagnósticos, tratamentos, tudo. Mas, por quê? Ícaro a encarou com aquele olhar que não aceitava questionamentos. Apenas faça. Dona Zelma concordou e saiu rapidamente. Ícaro voltou para a janela do escritório, olhando para o jardim vazio lá fora. Algo estava errado com aquela menina. Ele não sabia o que, mas ia descobrir. Porque, querendo ou não, Nina tinha despertado algo nele. Algo que ele achava que estava perdido para sempre. 2 semanas se passaram. Ícaro começou a observar Nina com mais atenção. Discretamente, claro. Ele nunca admitia isso em voz alta. Mas ele reparou em coisas que os médicos aparentemente não tinham visto. Nina reagia a certos sons. Não a todos, mas a alguns. Quando Dona Zelma batia à porta da cozinha com força, Nina virava a cabeça ligeiramente. Quando Ícaro deixava cair algo pesado no chão do escritório, ela olhava na direção do som. Pequenas coisas, quase imperceptíveis, mas estavam lá. Ícaro começou a fazer testes. Ele batia na mesa, batia no chão, colocava música no celular em volumes diferentes. E aos poucos foi percebendo um padrão. Nina não respondia a sons agudos, não respondia a vozes, mas respondia a sons graves, a vibrações, a impactos. Ela não era completamente surda. Havia algo mais acontecendo. E Ícaro precisava descobrir o quê? Porque aquela menina, sem saber, tinha feito algo impossível. Tinha feito o homem mais frio de São Paulo voltar a sentir. E agora ele não conseguia mais parar. Ele passou a dedicar horas observando Nina. Não de forma óbvia, mas através das câmeras de segurança que cobriam quase toda a mansão. Ele sabia que era estranho. Sabia que deveria estar focado em seus negócios, em suas reuniões, em seus lucros. Mas nada disso importava mais tanto quanto entender o que estava acontecendo com aquela criança.
Ele instalou um monitor extra no escritório, posicionado de forma que pudesse trabalhar e, ao mesmo tempo, observar o corredor onde Nina passava a maior parte do dia. Helena não fazia ideia. Ela trabalhava com dedicação, limpando cada canto da mansão com cuidado, sempre de olho na filha. Nina ficava sentada no mesmo lugar, brincando silenciosamente com os mesmos brinquedos. Ela nunca chorava, nunca reclamava. Era uma criança estranhamente tranquila, mas Ícaro começou a notar coisas que ninguém mais via. Numa tarde, ele estava digitando um relatório quando ouviu o som de algo caindo no andar de cima. Um baque surdo. Ele olhou para o monitor. Nina tinha virado a cabeça na direção do som. Não completamente, mas o suficiente para mostrar que tinha registrado algo. Ícaro pegou o celular e começou a anotar. Som grave, impacto, reação leve, mas presente. Ícaro então fez algo diferente. Ele saiu do escritório e caminhou até onde Nina estava. Ela o viu e, como sempre, sorriu. Ele se abaixou, pegou o celular e colocou uma música com grave bem marcado. Aumentou o volume. E aconteceu. Nina inclinou a cabeça. Seus olhos se arregalaram. E ela colocou a mãozinha no chão, como se estivesse tentando sentir algo. Ícaro desligou o som imediatamente. Seu coração batia rápido. Ele olhou para a menina, que agora o encarava com curiosidade. "Você ouviu, não foi?" Ele murmurou, mais para si mesmo do que para ela. Nina, claro, não respondeu. Mas algo naquele olhar dela dizia que sim, que ela tinha sentido. Ícaro voltou para o escritório e ligou para Dona Zelma. "Conseguiu as informações que pedi?" "Sim, senhor. Tenho o nome do médico que acompanhou a menina desde o nascimento, Dr. Álvaro Mendonça Grenier. Ele tem uma clínica particular na região dos Jardins. Mande o endereço para o meu e-mail. Agora." "Mas, senhor, posso perguntar por que está tão interessado?" Ícaro desligou sem responder. Ele abriu o notebook e começou a pesquisar sobre o Dr. Álvaro. Encontrou o site da clínica, fotos, depoimentos de pacientes. Tudo parecia normal, profissional, confiável. Mas Ícaro não era um homem que confiava em aparências. Ele fuçou mais fundo, procurou processos, reclamações, qualquer coisa que pudesse indicar algo errado, e encontrou nada muito evidente. Apenas pequenas menções em fóruns de mães, reclamações sobre diagnósticos precipitados, sobre tratamentos caros e desnecessários. Nada que provasse algo, mas o suficiente para levantar suspeitas. Ícaro pegou o telefone e ligou para um contato antigo. Um investigador particular que já havia trabalhado para ele em questões corporativas. "Preciso de informações sobre um médico. Nome completo, histórico profissional, finanças, tudo. E quero isso rápido. Quanto tempo eu tenho?" 2 dias. Vai custar caro. Não me importo. Apenas faça. Enquanto esperava, Ícaro continuou observando Nina. Mas agora, ele fazia mais do que observar. Ele começou a interagir. Num determinado dia, ele saiu do escritório e sentou-se no chão, a alguns metros de distância da menina. Nina olhou para ele, surpresa. Ícaro pegou um dos brinquedos dela, um tamborzinho colorido, e bateu nele com a mão. O som era grave, vibrante. Nina virou-se imediatamente na direção dele. Ícaro bateu de novo, e de novo. Nina começou a engatinhar na direção dele, devagar, como se estivesse sendo guiada pelo som. Quando ela chegou perto, Ícaro parou de bater. Ela olhou para ele, confusa, e então estendeu a mãozinha, tocando o tambor. Ícaro sentiu um aperto no peito. "Você consegue sentir, não é?" Ele disse baixinho. "Você não está sozinha nesse silêncio." Nina sorriu para ele. E pela primeira vez, Ícaro sorriu de volta. Quando Helena desceu e viu os dois juntos, ficou paralisada. O homem mais frio que ela já conhecera estava sentado no chão, brincando com sua filha. "Senhor, Ela começou, mas não conseguiu terminar. Ícaro se levantou, recompondo a postura. "Ela não é completamente surda", ele disse, direto.
Helena piscou, confusa. Como assim? Os médicos erraram. Ela reage a sons graves, a vibrações. Ela tem alguma audição residual. Mínima, mas existe. Helena sentiu as pernas fraquejarem. Ela se apoiou na parede. Mas o Dr. Álvaro disse que ela nasceu sem audição, que não havia nada a fazer. Ícaro a encarou, sério. E você confia nele? Helena hesitou. Ele é o único médico que pude pagar. Ele atendeu ela desde que nasceu. Passou remédios, fez exames. Por que ele mentiria? Eu não sei, respondeu Ícaro, mas vou descobrir. Helena olhou para ele sem entender. Por que está fazendo isso? Por que se importa? Ícaro não respondeu. Ele simplesmente voltou para o escritório e fechou a porta. Mas a verdade era que ele mesmo não sabia a resposta. Ou talvez soubesse, e isso o assustava. 2 dias depois, o investigador ligou. Encontrei algo interessante sobre o Dr. Álvaro Mendonça Grenier. Ícaro se endireitou na cadeira. Fale. Ele tem parceria com 3 laboratórios farmacêuticos. Recebe comissões por cada medicamento que prescreve. E um desses laboratórios produz um antibiótico específico que, em doses altas ou uso prolongado em crianças pequenas, pode causar danos auditivos. Ícaro sentiu o sangue ferver. Continue. Encontrei pelo menos 5 casos de crianças que foram tratadas por ele e desenvolveram problemas auditivos. Todas receberam o mesmo medicamento. Nenhum processo foi aberto, porque os pais não tinham recursos para investigar. Apenas aceitaram os diagnósticos e seguiram em frente. Ícaro fechou os olhos, tentando controlar a raiva. Mande tudo o que você tem para o meu e-mail. Agora. Ele desligou e ficou em silêncio por um longo momento. Nina não nasceu surda. Alguém fez isso com ela, e ele ia fazer esse alguém pagar. Ícaro não dormiu naquela noite. Ficou no escritório, lendo e relendo os documentos que o investigador enviou. Cada página confirmava o que ele suspeitava. O Dr. Álvaro Mendonça Grenier era um homem que lucrava com o sofrimento de crianças. E Nina era apenas mais uma vítima. Ele pegou o telefone e discou para Helena. Eram 2 da manhã, mas ele não se importou. Helena atendeu com a voz rouca de sono. Alô? Preciso que você venha aqui, agora. Senhor Ícaro, são 2 da manhã. Aconteceu alguma coisa? Sim, e você precisa saber. Helena sentiu o coração acelerar. Pegou Nina, que dormia profundamente, enrolou-a numa manta e foi até a mansão. Dona Zelma abriu o portão surpresa. O que aconteceu, querida? Não sei. O senhor Ícaro me chamou. Quando Helena entrou no escritório, encontrou Ícaro de pé, com uma pilha de papéis na mão. Ele estava sério. Mais sério do que o normal. Sente-se, ele ordenou. Helena obedeceu, apertando Nina contra o peito. Ícaro colocou os papéis na mesa na frente dela. Leia. Helena pegou o primeiro documento e começou a ler. Seus olhos foram se arregalando a cada linha. Ela leu sobre o Dr. Álvaro, sobre os medicamentos, sobre as comissões, sobre as outras crianças. As mãos dela começaram a tremer. Não pode ser. Ela sussurrou. Pode. E é, respondeu Ícaro firme. Ele medicou sua filha com algo que causou o dano auditivo. Nina não nasceu surda, ela foi prejudicada de propósito. Helena desabou. As lágrimas escorreram pelo rosto enquanto ela apertava Nina, que continuava dormindo, alheia a tudo. Por quê? Ela soluçou. Por que alguém faria isso com minha filha? Dinheiro, respondeu Ícaro com amargura. Ele ganhou comissão cada vez que prescreveu aquele remédio e não se importou com as consequências. Helena não conseguia parar de chorar. Ícaro ficou ali, em pé, sem saber o que fazer. Ele não era bom com emoções. Não sabia como consolar alguém, mas pela primeira vez em anos, ele sentiu vontade de tentar. Ele se aproximou, pegou uma cadeira e sentou-se ao lado dela. Eu vou resolver isso, disse baixo. Vou fazer ele pagar pelo que fez. Helena olhou para ele, os olhos vermelhos e inchados. Como? Eu não tenho dinheiro para processar ninguém. Não tenho como provar nada. Você não precisa, respondeu Ícaro.
Eu tenho. Helena piscou confusa. Por que está fazendo isso? Por que se importa tanto? Ícaro desviou o olhar. Ele não sabia como responder. Não sabia como explicar que aquela criança tinha feito algo que ninguém mais conseguiu. Ela tinha quebrado as paredes que ele ergueu ao redor do coração. Porque é o certo, ele disse finalmente, mas ambos sabiam que não era só isso. Nos dias seguintes, Ícaro começou a tomar providências. Ele contratou os melhores advogados de São Paulo, reuniu todas as provas, entrou em contato com os pais das outras crianças que foram prejudicadas pelo Dr. Álvaro. E enquanto fazia tudo isso, ele não parava de pensar em Nina. Ele começou a passar mais tempo com ela. Às vezes, saía do escritório apenas para vê-la brincando no corredor. Outras vezes, sentava-se ao lado dela e fazia pequenos testes. Batia palmas perto do ouvido dela, tocava músicas, observava cada reação. E, devagar, Nina começou a reagir mais. Ela não falava, mas seus olhos expressavam tudo. Curiosidade, alegria, confiança. Helena percebia a mudança, via como o patrão olhava para sua filha, como ele se abaixava para ficar na altura dela, como ele, mesmo sem perceber, sorria quando Nina estendia os bracinhos para ele. Uma tarde, ela juntou coragem e perguntou: "Senhor Ícaro, posso fazer uma pergunta?" Ele olhou para ela em guarda. "Depende da pergunta." "Por que minha filha não tem medo do senhor?" Ícaro ficou em silêncio. Era uma pergunta que ele mesmo já tinha se feito várias vezes. "Não sei", ele respondeu, honesto. "Mas acho que ela vê algo em mim que os outros não veem. Ou talvez ela simplesmente não julgue, não tenha preconceitos." Helena concordou, pensativa. Ela sempre foi assim, desde bebê. Mesmo sem ouvir, ela parece sentir as pessoas de um jeito diferente, como se ela enxergasse além das palavras. Ícaro olhou para Nina, que brincava tranquilamente no chão. "Talvez o silêncio dela seja mais poderoso do que imaginamos", ele murmurou. E naquele momento, ele percebeu algo importante. Nina não precisava de palavras para se comunicar. Ela se comunicava através do olhar, do toque, da presença. E de alguma forma, ela estava ensinando ele a fazer o mesmo. Uma semana depois, Ícaro recebeu uma ligação do advogado. "Senhor Sforza, temos provas suficientes. Podemos entrar com o processo contra o Dr. Álvaro." "Então entre", respondeu Ícaro sem hesitar. "Mas preciso avisá-lo. Ele não vai aceitar isso de forma pacífica. Homens como ele costumam reagir e podem ser perigosos." Ícaro sentiu um aperto no peito. Ele olhou pela janela do escritório e viu Helena no jardim, segurando Nina no colo. "Reforce a segurança da mansão", ele ordenou. "Contrate mais seguranças e não deixe ninguém entrar sem minha autorização." "Está esperando problemas?" "Estou me preparando para eles." Naquela noite, Ícaro chamou Helena para uma conversa. "A partir de agora, você e Nina vão ficar aqui na mansão, tempo integral." Helena ficou surpresa. "Mas, senhor, eu tenho minha casa." "Não é seguro", ele interrompeu. "O Dr. Álvaro vai saber que estou investigando ele, e homens desesperados fazem coisas desesperadas. Eu não vou arriscar a segurança de vocês duas." Helena olhou para ele, vendo a preocupação genuína em seu rosto. "Está com medo que ele faça algo?" "Estou tomando precauções", corrigiu Ícaro. "E enquanto esse processo não terminar, vocês ficam aqui, sob minha proteção." Helena sentiu um calor no peito. Ninguém nunca tinha se preocupado com ela e Nina daquela forma. "Obrigada", ela disse baixinho. Ícaro apenas acenou com a cabeça e voltou para o escritório. Mas dessa vez ele não fechou a porta completamente. Deixou entreaberta. E pela primeira vez em anos, a mansão não parecia tão vazia. Helena e Nina se mudaram para um dos quartos de hóspedes no segundo andar da mansão. Era um cômodo grande, com uma cama king size, um closet espaçoso e uma janela que dava para o jardim. Helena nunca tinha dormido num lugar tão bonito.
Nina parecia fascinada com o espaço novo, engatinhando de um lado para o outro, tocando tudo com curiosidade. Dona Zelma ajudou a arrumar o quarto, trouxe roupas de cama limpas, toalhas macias e até alguns brinquedos que encontrou guardados em um armário. Esses eram do tempo em que a casa tinha vida, ela comentou, com um suspiro. Faz tanto tempo que não vejo uma criança aqui. Helena olhou para ela, curiosa. O senhor Ícaro foi casado? Dona Zelma hesitou. Olhou ao redor, como se estivesse prestes a contar um segredo. Foi. A esposa dele faleceu há 5 anos. Desde então, ele nunca mais foi o mesmo. Helena sentiu um aperto no peito. Como ela foi? Dona Zelma balançou a cabeça. Não é minha história para contar, querida. Mas posso te dizer uma coisa. O senhor Ícaro era um homem diferente antes. Sorria, conversava, tinha amigos. Depois que ela se foi, ele se trancou nessa mansão e nunca mais saiu. Helena ficou em silêncio, processando a informação. De repente, muita coisa sobre o comportamento de Ícaro fazia sentido. Ele não era frio por natureza. Ele estava protegido, escondido atrás de muros que ele mesmo construiu. Naquela noite, enquanto Nina dormia, Helena ficou acordada pensando em Ícaro, pensando em tudo o que ele estava fazendo por ela e pela filha. Ele não precisava. Ele podia simplesmente ter demitido ela no primeiro dia. Podia ter ignorado Nina, mas não ignorou. E isso significava algo. No andar de baixo, Ícaro também estava acordado. Sentado no escritório, ele olhava para os documentos do processo, mas sua mente estava em outro lugar. Ele pensava em como sua vida tinha mudado nas últimas semanas. Como aquela criança silenciosa tinha entrado em sua casa e virado tudo de cabeça para baixo. Ele não entendia. Não entendia por que se importava tanto. Não entendia por que sentia uma necessidade quase dolorosa de proteger Nina, de proteger Helena. Talvez fosse porque elas não esperavam nada dele. Não queriam seu dinheiro, não queriam sua influência. Apenas estavam ali, existindo, sendo, e de alguma forma isso era o suficiente. Ele foi até a janela e olhou para o jardim escuro. Suspirou. Estava cansado. Cansado de viver numa jaula emocional. Cansado de ter medo de sentir. Mas Nina estava mudando isso, sem palavras, sem forçar. Apenas sendo quem ela era, uma criança que não julgava, que não temia, que apenas amava. E Ícaro, mesmo sem admitir, estava começando a amar de volta. Nos dias seguintes, a rotina da mansão mudou completamente. Helena continuava trabalhando, mas agora com mais liberdade. Nina tinha um espaço seguro para brincar, e Ícaro, aos poucos, foi se permitindo estar mais presente. Ele começou a sair do escritório com mais frequência. Às vezes, apenas para ver Nina brincando. Outras vezes, para ajudá-la a pegar um brinquedo que caiu. E em alguns momentos, ele simplesmente sentava no chão, ao lado dela, e ficava ali, em silêncio, observando. Helena percebia tudo. Via como ele olhava para Nina. Como ele se esforçava para fazer ela sorrir. Como ele, mesmo sem perceber, estava se transformando. Um dia, ela reuniu coragem e se aproximou dele. Senhor Ícaro, posso te perguntar uma coisa? Ele olhou para ela, cauteloso. Pode. Por que decidiu nos ajudar? De verdade. Ícaro ficou em silêncio por um longo momento. Ele não sabia como responder. Não sabia como colocar em palavras algo que ele mesmo não entendia completamente. Porque... Ele começou hesitante. Porque sua filha me olhou como se eu fosse alguém digno de ser olhado. E faz muito tempo que ninguém faz isso. Helena sentiu os olhos arderem. Ela tem esse dom, disse baixinho, de ver o melhor nas pessoas, mesmo quando elas não conseguem ver em si mesmas. Ícaro desviou o olhar. Ele não estava acostumado com esse tipo de conversa, não estava acostumado com honestidade emocional, mas, estranhamente, não era desconfortável, era libertador.
Naquela tarde, algo inesperado aconteceu. Ícaro estava trabalhando no escritório quando ouviu um som vindo do corredor. Ele se levantou e abriu a porta. Nina estava sentada no chão, com o seu tamborzinho nas mãos. Ela batia nele com força e cada batida produzia um som grave e vibrante. E pela primeira vez, ela não estava apenas batendo, ela estava tentando acompanhar um ritmo. Ícaro ficou paralisado. Helena apareceu correndo. Nina, olha só o que você está fazendo. Mas Nina não parou. Ela estava concentrada no som, no ritmo, na vibração que sentia através das mãos. Ícaro se aproximou devagar. Ele se abaixou ao lado de Nina e bateu palmas no mesmo ritmo que ela estava tocando. Nina parou, olhou para ele e então devagar voltou a bater no tambor, tentando acompanhar as palmas dele. Helena cobriu a boca com as mãos, emocionada. Ela está tentando se comunicar, sussurrou. Ícaro concordou, sem tirar os olhos de Nina. Ela sempre tentou, ele disse, baixo. Só precisávamos aprender a ouvi-la. E naquele momento, algo mudou entre os três. Não era mais apenas um patrão ajudando uma funcionária. Não era mais apenas um homem protegendo uma criança. Era uma conexão real, profunda. Era o começo de algo que nenhum deles esperava, uma família. Naquela noite, depois que Nina dormiu, Helena desceu até a cozinha para pegar água. Encontrou Ícaro sentado à mesa com uma xícara de café nas mãos. Não consegue dormir? Ela perguntou. Ele balançou a cabeça. Estou pensando sobre o processo, sobre tudo, ele respondeu sincero, sobre como tudo mudou tão rápido. Helena sentou-se na cadeira ao lado dele. Mudou para melhor? Ícaro olhou para ela. Realmente olhou. E pela primeira vez, ele se permitiu ser vulnerável. Sim, ele disse baixinho. Mudou. Isso me assusta. Helena entendeu. Ela também estava assustada. Assustada de se apegar. Assustada de acreditar que aquilo era real. Mas ao mesmo tempo, ela não conseguia negar o que estava sentindo. E pelo jeito, Ícaro também não. Os dois ficaram ali em silêncio, compartilhando um momento que não precisava de palavras. O processo contra o Dr. Álvaro Mendonça Grenier foi oficialmente aberto. Breno Astori Legrand, o advogado contratado por Ícaro, era um dos melhores do país. 50 anos, cabelos grisalhos, postura firme e uma reputação impecável. Ele não perdia casos e não pretendia começar agora. Ele foi até a mansão para se reunir com Ícaro e Helena. Trouxe uma pasta cheia de documentos, provas, laudos médicos de outras crianças que foram prejudicadas pelo mesmo remédio. Temos um caso sólido, disse Breno com confiança. Mas precisamos estar preparados. O Dr. Álvaro tem dinheiro, tem influência. Ele vai tentar desacreditar vocês, vai tentar intimidar. Vamos precisar de coragem para enfrentar isso. Helena olhou para Ícaro, insegura. E se ele vier atrás da gente? Ele não vai chegar perto, respondeu Ícaro firme. Eu garanto isso. Breno concordou. A segurança já está reforçada. E vamos pedir uma ordem de restrição contra ele. Qualquer tentativa de contato será considerada assédio. Helena respirou fundo. Ela estava com medo, mas também estava determinada. Nina merecia justiça, merecia uma chance de ouvir novamente. Vamos em frente, ela disse com voz firme. Breno sorriu. Ótimo. Vamos precisar de alguns exames atualizados de Nina. Audiometrias, ressonâncias, tudo que possa comprovar o dano auditivo e sua possível reversão. Ícaro já estava à frente. Já marquei consulta com a melhor especialista de São Paulo, doutora Maíra Cavanal Duarte. Ela é referência em perda auditiva infantil. Helena piscou, surpresa. Mas ela deve ser muito cara. Eu estou pagando, cortou Ícaro, e não quero ouvir protestos sobre isso. Helena sentiu os olhos arderem. Ela não sabia como agradecer, não sabia como retribuir tudo o que ele estava fazendo. Mas Ícaro não esperava gratidão.
Ele apenas queria ver Nina bem. A consulta foi marcada para a semana seguinte. Ícaro insistiu em ir junto. Helena achou estranho no início, mas logo percebeu que ele precisava estar lá. Precisava saber exatamente o que estava acontecendo com Nina. No dia da consulta, os três foram juntos. Ícaro dirigiu. Helena segurou Nina no colo no banco de trás. A menina estava tranquila, olhando pela janela com curiosidade. Quando chegaram à clínica, foram recebidos pela doutora Maíra. Prazer em conhecê-los, disse ela, estendendo a mão. Sou a doutora Maíra e essa deve ser a Nina. Nina olhou para ela e sorriu. A doutora se abaixou na altura da menina. Oi, lindeza. Ela conduziu os três para uma sala equipada com aparelhos modernos. Explicou cada exame que seria feito: audiometria comportamental, emissões otoacústicas, ressonância magnética. Nina ficou assustada no início, mas Ícaro segurou a mãozinha dela e ficou ao lado durante todo o processo. Helena observava tudo, o coração apertado. Depois de 2 horas de exames, a doutora Maíra chamou Ícaro e Helena para conversar. Nina ficou na sala de brinquedos, supervisionada por uma enfermeira. Então, começou a doutora, séria. Nina tem perda auditiva severa, mas não é total. Ela tem audição residual em frequências graves. É por isso que ela reage a vibrações e sons de baixa frequência. Helena segurou a mão de Ícaro, sem perceber. Ela pode voltar a ouvir? Perguntou, a voz tremendo. A doutora Maíra ajustou os óculos. Com tratamento adequado, sim. Implante coclear, terapia fonoaudiológica intensiva, acompanhamento constante. Não vai ser fácil. E não vai ser rápido, mas há esperança. Helena desabou. As lágrimas escorreram livremente. Ícaro apertou a mão dela. E quanto ao que causou isso? Ele perguntou. A doutora Maíra olhou para os laudos antigos que Ícaro trouxe. Esse medicamento aqui, ela apontou para um nome, em doses altas, pode sim causar ototoxicidade, especialmente em crianças tão pequenas. Quem prescreveu isso? Dr. Álvaro Mendonça Grenier, respondeu Ícaro amargo. Conheço esse nome. Ele já foi investigado antes por práticas questionáveis. Mas nunca conseguiram provar nada, disse a doutora. Dessa vez, vão, disse Ícaro determinado. A doutora concordou. Vou preparar um laudo técnico completo, com tudo que encontrei. Isso vai ajudar no processo. Quando saíram da clínica, Helena estava emocionalmente esgotada, mas também esperançosa. Pela primeira vez, ela via um futuro para Nina. Um futuro com sons, com palavras, com música. Ícaro dirigiu de volta para a mansão em silêncio. Mas, no meio do caminho, ele parou o carro num estacionamento vazio. Está tudo bem? Perguntou Helena preocupada. Ícaro respirou fundo. Ele olhou para o retrovisor, onde Nina dormia tranquilamente. Eu quero ajudar, ele disse baixinho. Quero pagar pelo tratamento, pela cirurgia, por tudo que ela precisar. Helena balançou a cabeça. Não posso aceitar. Você já fez demais. Não é sobre o que você pode aceitar, respondeu Ícaro, olhando diretamente para ela. É sobre o que é certo. Nina merece essa chance e eu preciso fazer isso. Helena viu a sinceridade nos olhos dele. Viu algo mais, algo que ela não esperava. Carinho, preocupação, afeto. Por quê? Ela sussurrou. Por que você se importa tanto com ela? Ícaro desviou o olhar. Ele não sabia como responder. Não sabia como admitir que aquela criança tinha se tornado importante para ele de uma forma que ele não conseguia explicar. Porque ele começou, mas parou, respirou fundo e então, finalmente, disse a verdade. Porque ela me fez lembrar como é estar vivo. Helena sentiu o coração acelerar. Ela colocou a mão no braço dele, suavemente. Obrigada, disse, com voz embargada. Por tudo. Ícaro apenas concordou. Mas, dessa vez, ele não afastou a mão dela. Deixou que ela ficasse ali.
E pela primeira vez em anos, ele não se sentiu sozinho. Quando voltaram para a mansão, algo estranho aconteceu. Havia um envelope na porta da frente, sem remetente, apenas o nome de Ícaro escrito à mão. Dona Zelma o encontrou primeiro. Senhor Ícaro, isso estava na porta. Ele pegou o envelope com cautela, abriu. Dentro havia um bilhete curto. Pare com o processo ou vai se arrepender. Ícaro sentiu a raiva subir. Ele amassou o papel e olhou para Helena, que estava pálida. É ele, não é? Ela perguntou, a voz tremendo. Sim, respondeu Ícaro frio, mas ele não vai me intimidar. Ele ligou imediatamente para Breno. Recebemos uma ameaça. Preciso que você registre isso e quero a ordem de restrição hoje. Já estou cuidando, respondeu Breno, e vou reforçar a segurança aí. Ícaro desligou e olhou para Helena. Ninguém vai machucar vocês, eu prometo. E Helena acreditou, porque pela primeira vez na vida ela não estava sozinha. Os dias seguintes foram tensos. Ícaro reforçou a segurança da mansão. Câmeras extras foram instaladas. Seguranças passaram a fazer ronda 24 horas por dia. Ninguém entrava ou saía sem ser identificado. A mansão, que antes era fria e silenciosa, agora parecia uma fortaleza. Helena tentava manter a normalidade por causa de Nina. Brincava com ela, cantava canções que a menina não podia ouvir, mas que talvez pudesse sentir através das vibrações. Nina, alheia ao perigo, continuava sendo a criança doce e tranquila de sempre. Ícaro passou a trabalhar menos, ou melhor, passou a trabalhar de forma diferente. Agora, ele dividia seu tempo entre reuniões virtuais e momentos com Nina. Ele começou a criar pequenos jogos com ela. Batia palmas em ritmos diferentes. Tocava músicas no celular. Testava quais sons ela conseguia perceber. E, aos poucos, Nina começou a responder mais. Ela virava a cabeça quando ouvia um som grave. Sorria quando sentia a vibração do tamborzinho. E o mais importante, ela começou a confiar ainda mais nele. Um dia, enquanto Helena estava ocupada no andar de cima, Ícaro decidiu fazer algo diferente. Ele pegou o celular e colocou uma música específica. Uma melodia suave, mas com graves bem marcados. Aumentou o volume e colocou o celular perto de Nina. A menina parou de brincar. Ficou imóvel. E então, algo extraordinário aconteceu. Ela virou a cabeça diretamente para o celular. Seus olhos se arregalaram e pela primeira vez ela abriu a boca e emitiu um som. Não era uma palavra, não era nem um balbucio claro, mas era algo. Era a voz dela, tentando se conectar com o mundo ao redor. Ícaro ficou paralisado. Ele sentiu um aperto no peito tão forte que quase não conseguiu respirar. Nina, ele sussurrou, se aproximando dela. Você está tentando falar? Nina olhou para ele e sorriu. E então emitiu o som novamente. Ícaro pegou ela no colo, apertou contra o peito. Ele não era um homem que chorava, não era um homem que demonstrava emoções, mas naquele momento ele sentiu os olhos arderem. Você vai conseguir, ele disse, baixinho, mais para si mesmo do que para ela. Você vai falar, vai ouvir, vai ter tudo o que merece. Quando Helena desceu e viu a cena, ficou confusa. Aconteceu alguma coisa? Ícaro olhou para ela, os olhos brilhando. Ela emitiu um som. Ela tentou falar. Helena cobriu a boca com as mãos, emocionada. Ela correu até os dois e abraçou Nina, que continuava tranquila, sem entender o impacto do que tinha acabado de fazer. Meu amor, Helena sussurrou, beijando a testa da filha. Você está tentando voltar para a gente. Ícaro observava as duas. E naquele momento ele percebeu algo importante. Ele não estava mais apenas ajudando Helena e Nina. Ele estava vivendo com elas, sentindo com elas, amando elas. E isso o assustava e o libertava ao mesmo tempo. Naquela noite, depois que Nina dormiu, Helena desceu até a sala. Encontrou Ícaro sentado no sofá, olhando para o nada. Está tudo bem?
Ela perguntou, sentando-se ao lado dele. Ele demorou para responder. Não sei, disse, honesto. Eu não sei mais o que estou sentindo. Helena entendeu. Ela também estava confusa. Confusa sobre o que estava acontecendo entre eles. Sobre os sentimentos que estavam crescendo. Você não precisa saber de tudo, ela disse, suavemente. Às vezes, é só sentir. Ícaro olhou para ela. Realmente olhou. E pela primeira vez, ele não escondeu o que estava sentindo. Eu tenho medo, ele confessou. Medo de me apegar. Medo de perder de novo. Helena colocou a mão sobre a dele. Eu também tenho medo, mas acho que viver com medo é pior do que arriscar. Ícaro apertou a mão dela. Não disse nada, mas não precisava, porque ambos sabiam o que estava acontecendo. Eles estavam se apaixonando, devagar, silenciosamente, mas inevitavelmente. No dia seguinte, Breno ligou com uma notícia. A audiência preliminar foi marcada, em 2 semanas. Ícaro sentiu a tensão voltar. E o Dr. Álvaro? Ele contratou uma equipe de advogados. Vai tentar desacreditar Helena, dizer que ela está inventando tudo por dinheiro. Ícaro apertou os punhos. Ele não vai conseguir. Precisamos estar preparados para tudo, avisou Breno. Ele vai jogar sujo. Quando Ícaro contou para Helena, ela ficou pálida. Ele vai dizer que estou mentindo, que estou usando minha filha. Ele vai tentar, respondeu Ícaro, mas nós temos provas, temos laudos, temos testemunhas. Ele não vai vencer. Helena respirou fundo. Ela estava com medo, mas também estava decidida. Eu vou enfrentar ele, por Nina. Ícaro colocou as mãos nos ombros dela. Você não vai enfrentar ele sozinha. Eu vou estar do seu lado. Sempre. Helena olhou nos olhos dele e viu a verdade. Viu a determinação. Viu o carinho. Obrigada, ela sussurrou. E naquele momento, sem pensar, ela se aproximou e encostou a testa na dele. Ícaro ficou imóvel, mas não se afastou. Deixou que aquele momento acontecesse. Deixou que a conexão entre eles se fortalecesse. Porque pela primeira vez em anos, ele não estava com medo de sentir. Na noite anterior à audiência, Ícaro não conseguiu dormir. Ele ficou no escritório, revisando documentos, preparando argumentos, certificando-se de que tudo estava perfeito. Mas no fundo, ele sabia que não era só sobre o processo. Era sobre Nina, sobre Helena, sobre a família que ele nunca imaginou que teria novamente. Ele subiu até o quarto onde elas dormiam. A porta estava entreaberta. Ele espiou para dentro e viu Nina deitada na cama, abraçada com o ursinho de pelúcia. Helena estava ao lado dela, também dormindo. Ícaro ficou ali, apenas observando, e sentiu algo profundo e avassalador. Amor, amor verdadeiro, incondicional, assustador. Ele não sabia quando tinha acontecido, não sabia como tinha permitido, mas aconteceu. Ele amava aquela criança como se fosse sua, e amava aquela mulher de uma forma que não conseguia mais negar. E pela primeira vez em anos, Ícaro Valente Sforza não estava vazio. Ele estava completo. O dia da audiência chegou. Ícaro acordou cedo, vestiu o terno mais sério que tinha e desceu para a cozinha. Encontrou Helena já acordada, preparando o café. Ela estava pálida, com olheiras profundas. Claramente não tinha dormido bem. Bom dia, ele disse suavemente. Ela se virou e tentou sorrir, mas não conseguiu. Bom dia. Ícaro se aproximou. Vai dar tudo certo, eu prometo. Helena concordou, mas ele viu o medo nos olhos dela. E se ele vencer? E se o juiz acreditar nele? Não vai acontecer, respondeu Ícaro firme. Nós temos a verdade do nosso lado, e a verdade sempre vence. Helena queria acreditar, mas o medo era maior. Nina acordou pouco depois, tranquila como sempre. Ela não entendia o que estava acontecendo, não entendia por que a mãe estava tão tensa. Apenas sorriu e estendeu os bracinhos para Ícaro. Ele a pegou no colo e a apertou contra o peito. Hoje é um dia importante, pequena, ele disse, mesmo sabendo que ela não podia ouvir. Hoje vamos fazer justiça por você.
Dona Zelma ficou responsável por cuidar de Nina, enquanto Ícaro e Helena iam para o fórum. A mansão ficou em silêncio, pesada, como se estivesse esperando o desfecho de algo grande. No caminho para o fórum, Ícaro dirigiu em silêncio. Helena olhava pela janela, perdida em pensamentos. Ele colocou a mão sobre a dela. Respire, você vai conseguir. Ela apertou a mão dele de volta. Não disse nada, mas agradeceu silenciosamente. Quando chegaram ao fórum, Breno já estava esperando. Ele estava acompanhado de 2 assistentes, ambos carregando pastas cheias de documentos. Prontos? Perguntou Breno. Ícaro concordou. Helena respirou fundo e fez o mesmo. Eles entraram na sala de audiências e do outro lado estava ele, Dr. Álvaro Mendonça Grenier, 58 anos, cabelos grisalhos penteados para trás, terno impecável, postura arrogante. Ao lado dele, 3 advogados igualmente bem vestidos. Álvaro olhou para Helena com desprezo, depois olhou para Ícaro e sorriu. Um sorriso frio, calculista. Ícaro sentiu a raiva ferver, mas manteve a postura. Não ia dar o prazer de vê-lo perder o controle. A audiência começou. O juiz, um homem de uns 60 anos de aparência severa, pediu que todos se sentassem. Vamos começar. Dr. Breno Astori Legrand, apresente sua acusação. Breno se levantou e começou a expor o caso. Ele falou sobre Nina, sobre os medicamentos prescritos, sobre a perda auditiva, sobre as outras crianças que foram prejudicadas. Ele apresentou laudos médicos, documentos, provas de que o Dr. Álvaro recebia comissões dos laboratórios, provas de que ele sabia dos riscos, mas ainda assim prescreveu o medicamento. O advogado de Álvaro se levantou. Excelência, isso é absurdo. Meu cliente agiu de acordo com os protocolos médicos. A perda auditiva da criança é congênita. Nada tem a ver com o tratamento prescrito. Breno retrucou. Então por que 5 outras crianças atendidas pelo Dr. Álvaro desenvolveram o mesmo problema? Todas tratadas com o mesmo medicamento? Isso não é coincidência. É negligência. O juiz pediu silêncio. Vou analisar as provas. Quero ouvir o depoimento da mãe da criança. Helena foi chamada. Ela se levantou, as pernas tremendo. Ícaro a encorajou com o olhar. Ela se sentou na cadeira de testemunha e jurou dizer a verdade. O advogado de Álvaro começou a interrogá-la. Senhora Helena, a senhora trabalha para o senhor Ícaro Valente Sforza, correto? Sim. E ele está pagando pelos custos desse processo, correto? Sim. O advogado sorriu, malicioso. Não é conveniente? Uma faxineira pobre, com uma filha doente, encontra um milionário disposto a pagar tudo. Não parece um pouco fabricado? Helena sentiu a raiva subir. Não é fabricado. É a verdade. Minha filha foi prejudicada por aquele homem. O advogado continuou. Ou a senhora está se aproveitando da situação, usando sua filha para conseguir dinheiro? Helena explodiu. Como você ousa? Minha filha não ouve, ela não fala, e foi culpa dele. O juiz bateu o martelo. Ordem. Contenha-se, senhora. Helena respirou fundo, tentando se controlar. Ícaro queria se levantar, queria defender ela, mas sabia que não podia. Breno então se levantou. Excelência, a defesa está tentando desacreditar a vítima, mas as provas são claras. Temos laudos médicos independentes, temos testemunhos de outras famílias, temos documentos que comprovam as comissões recebidas pelo Dr. Álvaro. E isso não é invenção, é crime. O juiz concordou. Vou analisar tudo com cuidado. A audiência está suspensa. Retornaremos em 1 semana para a decisão final. Quando saíram do fórum, Helena desabou nos braços de Ícaro. Ela chorou, aliviada e exausta ao mesmo tempo. Você foi incrível, ele disse, acariciando os cabelos dela. Você foi forte. Eu não sei se consegui, ela soluçou. Aquele advogado me fez parecer uma aproveitadora. Não importa o que ele disse, respondeu Ícaro firme.
A verdade está do nosso lado. Breno se aproximou. Ele jogou sujo como eu avisei, mas o juiz percebeu. Ele vai analisar as provas e verá que estamos certos. Ícaro concordou, mas ele sabia que a próxima semana seria a mais difícil de todas. No caminho de volta, Helena ficou em silêncio. Ícaro dirigia, mas de vez em quando olhava para ela. Você está bem? Ela balançou a cabeça. Eu só quero que isso acabe. Quero que Nina tenha a chance de ouvir, de falar, de ser feliz. Ícaro parou o carro na beira da estrada. Desligou o motor e virou-se para ela. Ela vai ter. Eu prometo. E nós vamos estar juntos nisso. Você, eu e Nina. Helena olhou nos olhos dele e viu algo que a fez tremer. Amor. Ele a amava. E ela sabia disso. E Deus, ela também o amava. Sem pensar, ela se inclinou e beijou ele. Foi um beijo suave, hesitante, cheio de medo e esperança ao mesmo tempo. Ícaro ficou imóvel por um segundo. Mas então, ele correspondeu. E naquele beijo, tudo foi dito. Tudo o que eles sentiam. Tudo o que tinham medo de admitir. Quando se separaram, ambos estavam sem fôlego. Helena começou, mas ele a interrompeu. Eu também. E não precisaram dizer mais nada. A semana de espera foi torturante. Cada dia parecia durar uma eternidade. Ícaro tentava trabalhar, mas não conseguia se concentrar. Helena tentava manter a rotina com Nina, mas a ansiedade estava sempre presente. Os dois passaram a conviver ainda mais próximos. Não falavam sobre o beijo. Não precisavam, porque tudo mudou depois daquele momento. Havia uma conexão entre eles agora, algo profundo que não podia ser ignorado. Nina, alheia a tudo, continuava sendo a luz da casa. Ela brincava, sorria, tentava emitir sons cada vez com mais frequência. Ícaro passava horas com ela, estimulando, brincando, ensinando. Uma noite, enquanto Helena dava banho em Nina, Ícaro ficou observando da porta do banheiro. Viu a delicadeza com que Helena tratava a filha, o amor incondicional, a força que ela tinha. Você é uma mãe incrível, ele disse de repente. Helena olhou para ele surpresa. Obrigada, mas eu só faço o que qualquer mãe faria. Não, ele respondeu sério. Você faz mais. Você luta, você protege, você ama sem medir esforços. Nina tem sorte de ter você. Helena sentiu os olhos arderem. Ninguém nunca tinha reconhecido isso. Ninguém nunca tinha valorizado o quanto ela se esforçava. E ela tem sorte de ter você também, ela disse baixinho. Ícaro desviou o olhar. Ele não se sentia digno disso, mas ao mesmo tempo queria ser o homem que Nina e Helena mereciam. No dia anterior à decisão final, Ícaro recebeu uma ligação de Breno. Tenho uma notícia. Boa ou ruim, depende de como você vê. O Dr. Álvaro ofereceu um acordo. Ele propõe pagar uma indenização significativa em troca de você retirar o processo. Ícaro sentiu a raiva subir. Ele acha que pode comprar o silêncio? Basicamente sim. Recuse. Eu quero que ele seja condenado. Quero que todo mundo saiba o que ele fez. Imaginei que você diria isso, mas precisava perguntar. Quando Ícaro contou para Helena, ela concordou. Não quero o dinheiro dele. Quero justiça. Quero que ele pague pelo que fez com minha filha e com as outras crianças. Ícaro sorriu. Ela era forte. Mais forte do que imaginava. Então vamos até o fim. Naquela noite, os três jantaram juntos. Nina sentada na cadeirinha. Helena ao lado dela. Ícaro na outra ponta da mesa. Parecia uma família de verdade. E de certa forma era. Depois que Nina dormiu, Ícaro e Helena ficaram na sala conversando sobre tudo e sobre nada. Sobre o passado, sobre o futuro, sobre medos e esperanças. Se ganhássemos o processo, Helena começou, hesitante. O que acontece depois? Ícaro olhou para ela. Depois Nina faz a cirurgia. Começa o tratamento. E vocês continuam morando aqui. Helena piscou, surpresa. Aqui? Sim, ele respondeu firme.
Eu não quero que vocês saiam. Eu não quero perder vocês. Helena sentiu o coração acelerar. Ícaro. Ele se aproximou, pegou a mão dela. Eu sei que isso é loucura. Sei que aconteceu rápido demais. Mas eu não consigo mais imaginar minha vida sem vocês duas. Vocês trouxeram vida para essa casa. Para mim. Helena sentiu as lágrimas escorrerem. Eu também não quero ir embora. Eu me apeguei a você. Mais do que deveria. Ícaro acariciou o rosto dela. Então não vá. Fique. Construa uma vida aqui. Comigo. Helena não conseguiu responder. Apenas se jogou nos braços dele e chorou. Chorou de alívio, de felicidade, de medo de que tudo fosse bom demais para ser verdade. Ícaro a segurou firme e pela primeira vez em anos ele sentiu que estava em casa. No dia da decisão, os três foram juntos ao fórum. Dessa vez, Nina também foi. Ela estava no colo de Helena, tranquila, sem entender a importância daquele momento. A sala estava lotada. Outras famílias que tinham sido prejudicadas pelo Dr. Álvaro também estavam presentes. Todos esperando justiça. O juiz entrou. Todos se levantaram. O silêncio era total. Vou ler a decisão, disse o juiz, sério. Ícaro segurou a mão de Helena. Ela apertou de volta, os olhos fixos no juiz. Após análise minuciosa das provas apresentadas, fica comprovado que o Dr. Álvaro Mendonça Grenier agiu com negligência e má-fé ao prescrever medicamentos ototóxicos a crianças pequenas, sabendo dos riscos. Portanto, declaro o réu culpado. Ele pagará indenização a todas as vítimas e terá seu registro médico cassado permanentemente. A sala explodiu em aplausos. Helena desabou em lágrimas. Ícaro a abraçou emocionado. Nina olhou ao redor, confusa com todo aquele barulho que ela não podia ouvir. Breno se aproximou sorrindo. Ganhamos. Ícaro concordou, aliviado. Sim, ganhamos. Quando saíram do fórum, o sol estava brilhando. Helena segurava Nina no colo, sorrindo através das lágrimas. Ícaro estava ao lado delas, protegendo, sempre protegendo. Agora começa a parte boa, ele disse. Agora Nina vai ouvir. 3 meses se passaram desde a decisão do juiz. 3 meses de mudanças. 3 meses de esperança se transformando em realidade. Nina fez a cirurgia de implante coclear. Foi um procedimento delicado, mas bem sucedido. A doutora Maíra acompanhou tudo de perto, garantindo que cada etapa fosse perfeita. Ícaro pagou pelos melhores especialistas, pelo melhor hospital, pelo melhor tratamento. E não se arrependeu de nenhum centavo. Depois da cirurgia, vieram semanas de recuperação. Nina usava bandagens na cabeça, mas continuava sendo a criança tranquila de sempre. Ela não entendia o que estava acontecendo, não entendia que sua vida estava prestes a mudar para sempre. E então chegou o dia da ativação do implante. A família inteira foi para a clínica. Ícaro dirigiu. Helena segurava Nina no colo, o coração batendo tão forte que ela achava que ia explodir. Dona Zelma também foi, a pedido de Helena. Afinal, ela tinha sido parte importante de tudo aquilo. Na sala da doutora Maíra, Nina foi colocada numa cadeirinha especial. A doutora ajustou o processador externo do implante, conectou ao computador e começou a calibrar. Vamos começar com sons bem baixos, ela explicou, e vamos observar a reação dela. Ícaro segurou a mão de Helena. Ambos estavam tensos, nervosos, esperançosos. A doutora Maíra ativou o primeiro som. Nina ficou imóvel. Seus olhos se arregalaram, e então ela virou a cabeça na direção do som. Helena cobriu a boca com as mãos, emocionada. Ela ouviu. Ela realmente ouviu. A doutora sorriu. Sim, ela ouviu. Ícaro sentiu os olhos arderem. Ele não era um homem que chorava, mas naquele momento ele não conseguiu segurar. A doutora continuou ativando sons diferentes. Sons de animais, músicas, vozes. Nina reagia a cada um, às vezes com surpresa, às vezes com medo,
mas sempre com curiosidade. Então, a doutora fez algo especial. Helena, fale com ela. Helena se abaixou na altura de Nina, respirou fundo, e então, com a voz tremendo, disse: Nina, minha filha, mamãe te ama. Nina olhou para ela e, pela primeira vez na vida, reconheceu a voz da mãe. Seus olhos se encheram de lágrimas. Ela estendeu os bracinhos e, em meio ao choro, emitiu um som. Má! Helena desabou. Abraçou a filha com força, chorando sem parar. Ícaro também se aproximou, abraçando as duas. A doutora Maíra, mesmo acostumada com momentos emocionantes, também tinha lágrimas nos olhos. Ela vai aprender a falar, disse a doutora com carinho. Vai levar tempo, vai precisar de muita terapia, mas ela vai conseguir. Ícaro concordou emocionado. Ela vai, e nós vamos estar aqui, sempre. Nos meses seguintes, a vida na mansão mudou completamente. Nina começou a terapia fonoaudiológica intensiva. Todos os dias ela tinha sessões com uma especialista. E de forma lenta, mas constante, começou a emitir mais sons, mais palavras. Suas primeiras palavras completas foram, exatamente como Ícaro sonhou, mamãe e papai. Quando ela chamou Ícaro de papai pela primeira vez, ele ficou paralisado. Olhou para Helena, que sorria através das lágrimas. Ela te considera o pai dela. Helena disse baixinho. Ícaro se abaixou, pegou Nina no colo e a apertou contra o peito. E ela é minha filha. Naquele momento ele percebeu que não havia mais volta. Ele amava aquela criança como se ela fosse de sangue. Amava Helena de uma forma que nunca imaginou ser capaz novamente. E pela primeira vez em anos, ele não tinha medo de amar. 6 meses depois da ativação do implante, Ícaro tomou uma decisão. Era um sábado à noite. Nina estava dormindo. Helena estava na sala, lendo um livro. Ícaro entrou, nervoso. Ele nunca tinha se sentido tão nervoso na vida. Helena, preciso falar com você. Ela olhou para ele, curiosa. Claro. O que foi? Ele se sentou ao lado dela, respirou fundo e então pegou a mão dela. Esses últimos meses foram os melhores da minha vida. Você e Nina trouxeram algo que eu achei que tinha perdido para sempre. Trouxeram amor, trouxeram felicidade, trouxeram vida. Helena sentiu os olhos arderem. Ícaro, ele a interrompeu suavemente. Deixa eu terminar. Eu sei que tudo aconteceu rápido. Sei que é loucura, mas eu não consigo imaginar minha vida sem vocês duas. E eu quero fazer isso oficial. Ele tirou uma pequena caixa do bolso, abriu. Dentro havia um anel simples, mas lindo. Casa comigo, seja minha esposa. Deixa eu ser o pai de Nina oficialmente. Deixa eu cuidar de vocês para sempre. Helena não conseguiu segurar as lágrimas. Ela cobriu o rosto com as mãos, soluçando. Sim, eu aceito. Ícaro sorriu. Um sorriso verdadeiro, completo. Ele colocou o anel no dedo dela e a beijou. E naquele beijo, tudo foi selado. O casamento foi simples. Apenas familiares próximos e amigos. Dona Zelma foi a madrinha, Breno foi o padrinho, Nina foi a daminha, linda num vestido branco, sorrindo para todos e tentando falar palavras novas que aprendia todos os dias. Quando Ícaro e Helena trocaram os votos, Nina estava no meio deles, porque ela era a razão de tudo, a razão de eles terem se encontrado, a razão de eles terem se apaixonado. E quando o juiz disse, vocês podem se beijar, Nina bateu palmas e gritou, papai, mamãe! E todos riram, e choraram, e celebraram, porque aquela família, que começou do jeito mais improvável possível, agora era real. Ícaro Valente Sforza, o homem mais frio de São Paulo, agora vivia em uma mansão cheia de risadas, de palavras balbuciadas por uma criança aprendendo a falar de amor. E ele não trocaria isso por nada, porque Nina não apenas voltou a ouvir, ela ensinou ele a sentir, e no final foi isso que salvou todos eles. O amor,
puro, verdadeiro, incondicional, o tipo de amor que cura, que transforma, que faz valer a pena viver. E enquanto Ícaro olhava para sua esposa e sua filha, ele sabia. Ele finalmente estava em casa. E então, o que achou da história? Deixe sua opinião nos comentários. Adoramos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e de se inscrever no canal. Até a próxima!